Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao meu canal. É bom estarmos aqui com a Palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe seus projetos, seus sonhos. E vamos ao Evangelho neste dia que nós vamos proclamar Mateus capítulo 14, dos versículos 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha a importância da palavra de Deus. Primeiramente, quando Jesus soube da morte de João Batista, aquele que foi o precursor, que anunciou o Cristo, aquele que era um homem santo, um homem de Deus, um homem que vivia conforme os ensinamentos de Deus. Então, quando soube da morte de João Batista, Jesus então partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Veja que no ministério de Jesus sempre houve essa necessidade do coração de Jesus, da pessoa de Jesus, essa intimidade com Deus. Quando ele ia para o deserto, em um lugar afastado, significa para nós, ele está nos ensinando que muitas e muitas vezes nós também devemos fazer isso na nossa vida. Quando está tudo atribulado, tudo agitado, muitas vezes a nossa vida parece que está balançando para lá e para cá e não para de cessar essa agitação. É necessário fazer como Jesus fez: ir para um lugar deserto e afastado. Então veja que o deserto, mesmo que ele seja afastado, não é um lugar ruim. O deserto é um lugar onde Jesus aprendeu a verdadeira intimidade com Deus. Jesus, ele se fortaleceu. Ele fortalecia sua alma, o seu espírito, o seu corpo, Ele buscava essa fortaleza em Deus, essa força para poder caminhar, combater o bom combate da vida. Foi assim também que Jesus hoje ele vem nos ensinar. Olha, quando estiver tudo atribulado na sua vida, quando a depressão vier bater na porta do seu coração, quando a doença, a enfermidade, as dificuldades, os problemas da vida, que muitas vezes aos nossos olhos não tem como se resolver, pense no que Jesus falou para nós. Vamos para um lugar deserto e afastado, vamos ali em oração, estar na intimidade com Deus, para assim fortalecer a nossa vida, para que possamos combater o bom combate da vida. E depois Jesus, de novo no deserto, e a hora já estava adiantada, Jesus viu aquelas pessoas e sentiu o quê? Compaixão. E disse ainda aos discípulos: "Olha, dai-lhes vós mesmos de comer." Então significa para nós, irmãos e irmãs, que quando a gente tem uma vocação dada por Deus, e todos nós temos uma vocação, temos um chamado na nossa vida, nós temos que descobrir o chamado para que a gente possa realizar a vontade de Deus na nossa vida e na vida das pessoas.
Jesus, ele não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco para que o Evangelho chega a todos os corações, chega até os confins do mundo, para que nós possamos evangelizar. Então Jesus quer contar conosco. E ao contar conosco, Ele espera que nós, primeiramente, vivamos uma vida de oração, de entrega a Deus, para que possamos então servir as pessoas, levar almas para o Senhor. Porque Jesus ali, com 5 pães e 2 peixes, Ele multiplicou. Porque houve também o agir do povo. Alguém tinha ali para dar de comer àquelas pessoas. Então Jesus no deserto quer nos ensinar este dia, que na multiplicação dos pães e dos peixes, e quando Ele vai para o deserto afastado, significa para nós, vamos buscar a Deus, mesmo que seja no deserto da nossa vida, porque nós vamos encontrar o Senhor. Deus abençoe você. Se você estiver gostando deste conteúdo, se inscreva neste canal, deixa seu like, seu comentário, ativa aí o sininho para receber as novas notificações e não deixe de compartilhar com mais e mais pessoas. Fique na paz de nosso Senhor.